Hoje eu quero falar sobre crenças. Em que você crê? Antes de tudo, deixa eu dizer o seguinte, não há mal nenhum em crer em alguma coisa. Você pode crer numa religião, você pode crer num Deus, você pode crer em deuses, você pode não crer em nada, mas essa não crença muitas vezes se coloca como uma crença. Às vezes você não crê em nada metafísico, não necessariamente uma ideia ou uma ideologia. Às vezes você crê numa imagem que formou de si próprio, você crê que é isso ou é aquilo. E essa crença também é uma crença. Nós todos temos crenças desde que a gente nasce. E é importante que assim tenha. Ninguém vive completamente desprovido delas, por mais racional que você seja, mas a própria racionalidade te leva a essa conclusão de que crenças fazem parte da vida. Por isso a minha ideia jamais é eliminar as suas crenças, mas existe um componente importante que ajuda a gente a se tornar sábio, que é visitar nossas crenças e saber que são crenças. E iluminar essas crenças, inclusive com a luz da racionalidade, que as questiona, para que você possa, se for o caso, se movimentar e expandir, ou, se for o caso, de repente, eliminar essas próprias crenças. Tem crenças que nos projetam e tem crenças que nos aprisionam. Antes da gente falar sobre isso um pouco mais, deixa eu agradecer quem já se inscreveu aqui no canal. Faz algum tempo que eu tenho falado sobre a importância de você se inscrever no meu canal. Claro, caso você goste aqui dos vídeos do canal, porque é só assim que o YouTube identifica esse vídeo como algo relevante e distribui para mais gente. Caso contrário, ele fica restrito aqui à nossa bolha. Então, se você já se inscreveu no canal, interaja, comente, compartilhe, gosta, não gosta, mas faz alguma coisa aqui além de assistir. Se você não se inscreveu, aí sim, se inscreva também no canal para que mais gente receba os conteúdos aqui, tá bom? Mas voltando para a história da crença. Às vezes eu questiono determinadas crenças não pelo fato de serem crenças, mas por serem sustentadas como absolutas. Fazendo um parênteses, para você que chegou aqui agora e que nunca me ouviu falar sobre isso, porque eu gosto de repetir essa história. Eu, pessoalmente, acredito que no fim das contas, no fim de tudo, por trás da ciência, por trás da filosofia, da teologia, por trás dos seres humanos, da natureza, do cosmos, é provável que exista um absoluto, uma ideia final, seja lá o que significa uma ideia final. Isso confesso que não cabe na minha mente, como se representaria uma ideia absoluta, mas algo em mim aponta para a existência de um absoluto, tanto é que eu penso que a nossa busca por algo que nos alimente, nos sacie e, mais do que isso, nos aponte algum sentido, tem a ver com essa identificação, esse vínculo com, seja lá o que for, esse absoluto. Agora, como eu disse, a ideia do absoluto, não, na minha opinião, não cabe na nossa mente fragmentada, limitada, que vive pouco tempo, baseada nas próprias experiências e, no máximo, dos nossos antepassados, contido nos nossos códigos genéticos, na nossa psicologia, no momento em que a gente está vivendo. Tem tantos componentes que formam o meu olhar em relação à vida que eu jamais, ou qualquer outra pessoa, seria capaz de apontar para uma ideia e dizer que essa ideia é absoluta. Até porque, se uma ideia pode ser debatida, afirmada, contradita, discutida, modificada, evoluída, atualizada, enfim, é sinal de que essa ideia não é absoluta. Mas a nossa insegurança muitas vezes nos faz querer crer e nos apegar em determinadas ideias como se essas fossem inquestionáveis, imutáveis. O que me vem mais em mente quando eu falo sobre isso, muita gente entende, outros se incomodam, é a ideia de Deus, né? Deus, em última análise, não só para a teologia, mas para a própria filosofia, enfim, representa essa ideia final. Deus ocupa todos os espaços, Deus é o absoluto. Não me cabe aqui nem negar nem afirmar. Mas se Deus ocupa o espaço do absoluto, então eu volto para o início do nosso papo. Não cabe nos meus códigos, na minha descrição, na minha definição. Eu posso, no máximo, subjetivamente, descrever as minhas crenças, falar aquilo que eu imagino que seja, e isso tem valor, isso é importante também. Mas jamais tentar impor a você uma cultura, porque no fim das contas as religiões, todas elas, são culturas, como algo imperativo, inegável, indiscutível e final.
Mas isso não vale só para as religiões. Veja, por exemplo, quando alguém olha para as ideologias políticas, tentando, não pela via da racionalidade, da lógica, dizer que uma é melhor que a outra, é pior que a outra, aqui cabe isso, aqui não cabe aquilo, e obviamente que tudo isso está em aberto. Mas tentar apontar a ideia contrária como a representação do mal e a minha como a representação do bem. Eu vejo isso, para ser mais claro, no debate atual aqui no nosso país, representado por ideias da esquerda e da direita. A esquerda diz o da direita, é a representação do mal. E o da esquerda fala o mesmo em relação ao da direita. Isso aqui representa Satanás. E fica nessa briga, nessa discussão que não clareia e não leva a lugar nenhum, porque eu repito, todas as ideias têm componentes bons e componentes ruins. Claro, eu concordo que tem ideias melhores ou ideias piores, mas todas elas melhorarão, né? A gente consegue sair de uma ideia ruim e ir para uma ideia melhor se a gente estiver aberto à discussão, realmente aberto. E não na necessidade de afirmação dogmática de que uma é a boa e a outra é a má. Isso vale para tudo. Eu falei da religião, eu falei da política, mas vale até para quem, por exemplo, acha que o fato de ser um grande intelectual ou um grande acadêmico representa algum nível de superioridade em relação ao outro que não tem. Eu pessoalmente conheço, e você provavelmente também, gente simples, né, que não estudou, que não lê, que não conhece teorias, mas que tem níveis de sabedoria constrangedores para aqueles que carregam livros e bibliotecas na mente, mas só tem a letra, só tem a fala, só tem a teoria, né? Mas não consegue projetar isso em sabedoria, até porque, na minha opinião, e cada vez mais eu acredito nisso, eu acho que essa é uma ideia bem iluminadora de caminhos, que a sabedoria não está em complicar. Tudo pode ser complicado. As teorias, por exemplo, todas podem ser complexificadas. A gente pode usar palavras difíceis, a gente pode usar autores desconhecidos, a gente pode se aprofundar em ideias filosoficamente elegantes, para usar uma palavra bonita, né? Mas se isso não for viabilizado dentro de uma simplicidade de mente e de olhar, não serve para nada. A gente pode complicar, mas o ideal é, a partir da complexidade, encontrar a simplicidade. Já falei isso, inclusive, num vídeo recente sobre a nossa tentativa de sair do ordinário e ir para o extraordinário, quanto isso pode nos distrair. Vou sugerir, depois você vê esse vídeo aqui que eu estou sugerindo para você, que fala sobre o extraordinário e o ordinário. Mas é justamente esse movimento de entender que o simples é o que nos aponta o caminho que realmente importa. E qual é? Aquilo que nos vincula. As ideias, como eu dizia agora há pouco, elas podem, e geralmente isso acontece, nos separar de maneira absurda. Separar amigos, separar familiares, separar casais, enfim, separar povos, né? Todos ainda tentando sustentar essa coisa da bandeira da verdade, da definição absoluta de uma ideia, que no fim das contas não serve para nada. De que adianta você ter a verdade, você conhecer o que os outros ainda não conhecem, você sustentar um peso que poucos ainda tiveram, uma iluminação, se isso te torna pior, te torna arrogante, ressentido, separatista, briguento, deprimido, triste, enraivecido, ressentido? Isso leva a algum lugar? É aquela velha história. O que você quer? Você quer ter razão? Ou você quer estar bem? Por isso, cuidado com as tuas verdades. Cuidado com os teus absolutos. Pessoalmente, eu uso essa referência para entender até que ponto, pessoalmente, vale eu insistir em determinadas ideias ou abrir mão delas. Ela me torna mais aberto, mais inclusivo, mais atento, mais pacificado, menos amedrontado, mais sábio. Poxa vida, então vamos seguir por esse caminho. E se você parar e prestar atenção, são coisas simples e vinculadas ao seu dia a dia, à sua experiência cotidiana, que contribuem para essa condição, e não necessariamente o amontoado de ideias pesadas, mofadas, empoeiradas, com teias de aranha, que por alguma razão você pode ter. Isso alimenta a tua vaidade, teu orgulho, tua arrogância, mas
não te faz um ser humano melhor. Eu vejo muita gente empunhada da missão de, por exemplo, de discutir religião, de pregar a religião, e eu vejo gente fazendo isso com muito empenho e com muita dificuldade, porque o mundo precisa ouvir esta palavra que eu tenho, mas é a palavra que amargura, que escurece, que confunde, que enfeia. No fim das contas, a gente pode complicar tudo. No fim das contas, a gente pode sentar aqui e elaborar as ideias mais complexas e admiráveis, inclusive em relação a qualquer assunto. E eu concordo, e eu gosto, muitas vezes, de ler, de entender sobre assuntos que eu ainda não tenho entendimento. Mas cada vez mais eu percebo que isso não vai me levar ao lugar que realmente eu, pessoalmente, quero chegar, que é uma condição de humildade, de pacificação, de sabedoria e de entendimento do que realmente faz diferença e faz sentido na minha vida. Brigar pela direita, pela esquerda, defensores de Deus e acusadores de Deus, ateus e religiosos, esquerda e direita e outros antagônicos que aparecem por aí, sigam no seu caminho, sigam na sua briga, sigam na sua discussão. Eu prefiro fazer como o poeta Mário Quintana. Enquanto eles vão, eu passarinho. Que assim seja, em leveza e liberdade.